Porquê que os pijamas têm bolsos? Como é que a placa proibido pisar a relva foi ali colocada? O homem pisou mesmo a lua? As grandes questões. As coisas lá no quarto estão assim para murchinhas. A vizinha vai em camisa de dormir a recolher o pau? Tenha toda a ajuda que precisa. Sejam bem-vindos a Reunião de Família. Ora viva, sejam bem-vindos a mais um Reunião de Família. Temos connosco Joel Dias, Tiago Gonçalves e será que hoje temos alguma surpresa para os nossos ouvintes, Joel? Nós temos sempre qualquer coisinha reservada e hoje eu devo dizer, eu estive na dúvida até há 5 minutos atrás. Eu estive a pensar, é algum fã alucinado que nos está a enganar, que entrou na conta do Ivo, já estou a revelar o nome, Joel. entrou na conta dele e nos está a enganar, mas não é mesmo ele que está ali. Eu posso simplesmente dizer que isto é um presentinho de Natal, porque nós gostamos de cuidar das pessoas que ouvem o nosso programa. E cá está, o nosso presente bem embrulhado para as pessoas. Alguém que não se importa que lhe chamem artista no trânsito, porque é um verdadeiro artista. Ivo Canelas, irritas-te no trânsito? Já te chamaram artista no trânsito? Já não me irrito. Antigamente costumava ter um nariz de palhaço no meu carro e sempre que me irritava, alguém se irritava comigo, eu baixava, voltava a aparecer com o nariz de palhaço e começava assim e aquilo desarmava completamente a bomba, víamos todos a ridículo. Isso é uma grande estratégia, Ivo, sim senhor. Recomendo. Eu por acaso, é assim, baseando-me naquilo que eu vou conhecendo da filmografia, do trabalho do Ivo, eu pensava que o Ivo partia diretamente para a pera, mas afinal ele arranjou uma estratégia bastante mais ardilosa, mais harmoniosa de resolver os conflitos. Exatamente. É sempre bom evitar a violência. Sem dúvida. Eu queria-vos só dizer que se tiver que interromper a entrevista para ir mudar de calças 1 ou 2 vezes, peço desculpa, está bem? Calma, Joel, calma, ainda estamos só no início, estamos nos preliminares, não é? Os preliminares são importantíssimos, temos que deixar a coisa aquecer para haver um fluxo, um flow natural. E o Ivo que está ali, o entusiasmo é muito. Ivo, e por falar em flow, nós sabemos que, antes de mais, deixa-nos dar já os parabéns. Vi que partilhaste na tua conta de Instagram que conseguiste esgotar as próximas datas de um espetáculo que estás a promover. Todas as coisas maravilhosas, certo? Se quiseres até, gostávamos temos esgotado quase tudo. De começar por te perguntar alguma coisa sobre esse espetáculo, não é? Que nós sabemos também que é um bocadinho sobre as coisas que nos agarram à vida, as coisas que nos motivam a viver uma vida feliz, exatamente. De certa forma. Sim, é um espetáculo que fala sobre depressão e também fala sobre suicídio e fala sobre estratégias de sobrevivência. E é a história de um miúdo de 7 anos que escreve uma lista de coisas maravilhosas para tentar convencer a mãe de que há razões para viver a seguir à sua primeira tentativa de suicídio. É um espetáculo que, esta descrição pode parecer um bocadinho assustadora, mas é um espetáculo que é uma montanha russa de emoções, é um morro no estômago, sem dúvida, pelo menos é esse o feedback que tenho tido, mas que é também altamente entusiasmante e positivo, sem ser cor-de-rosa. E temos, e com o Covid, com a pandemia, o espetáculo já devia ter acabado o mês passado, porque eu tinha outros compromissos, mas os compromissos vão se atrasando, então nós estamos com a política de ir abrindo semana a semana, de acordo com as regras da DGS, aquilo que conseguimos, as datas que conseguimos, e o boca a boca é incrível e temos esgotado sempre. Ivo, permite-me só pegar aqui numa coisinha que tu disseste. Tu disseste, é um espetáculo entusiasmante e positivo, sem ser cor-de-rosa. Eu achei este toque particularmente importante. O que é que tu queres dizer com essa parte do sem ser cor-de-rosa? Não é, porque muitas vezes nós ouvimos e há imensas frases com gatinhos, com pôres do sol na internet. A mostrar a vida perfeita. A mostrarem uma vida perfeita. As redes sociais estão um bocadinho pejadas, não é? Desse tipo de conteúdo. Não sei se era um bocadinho esse o subtexto da tua mensagem. Sim.
Ou seja, é um espetáculo que o título pode ser enganador. O título é Todas as Coisas Maravilhosas, tenho a minha cara com um grande sorriso, e pode ser enganador no sentido de ser um espetáculo muito cor-de-rosa, muito fofinho. Não é de todo, é um espetáculo onde ambas as cargas, o negativo e o positivo, estão juntas e andam de mãos dadas. Se calhar é uma tragédia cómica, é uma comédia trágica, que é muito semelhante à vida, portanto não é uma leitura linear de New Age, de bora lá ser felizes, não, é mais o tema de no meio de todas as dificuldades e com todas as dificuldades que todos nós passamos, como lidar com elas e treinar algo que é a sensibilidade de tentar reparar nas pequenas coisas que nos rodeiam, que ao fim e ao cabo serão talvez as mais importantes, e a capacidade de repararmos nelas é uma estratégia de sobrevivência nos momentos mais complicados. Portanto, é um espetáculo que viaja tanto pelas coisas negras como pelas coisas positivas e anda de mãos dadas com elas as duas. Daí ser um murro no estômago, porque de alguma forma são indissociáveis. Tu precisas das negativas para perceber as positivas e vice-versa. Oi, já agora, quando é que nos dás o prazer de trazer este espetáculo cá ao Norte? Estamos à tua espera. Vocês estão onde? Vocês estão onde no Norte? Onde é que vocês estão? Estamos numa zona perto do Porto, chamada Castelo Paiva. Conheces? Então, desculpa, não ouvi. Numa zona chamada Castelo de Paiva, perto do Porto. Castelo Fica... Porto. Conheces Castelo de Paiva, não? Acho que já passei por aí, mas não conheço bem. Nós estivemos no Porto ainda há pouco tempo. Estivemos no Porto para aí o mês passado. Fizemos uma semana no Porto, já é a segunda vez que aí vamos. Mas agora já não saímos mais de Lisboa porque o espetáculo tem dificuldades de viajar. Talvez, é mentira. Temos uma data marcada em Viseu para 12 de fevereiro de 2021. Pronto, já é um bocadinho mais perto de nós. Vamos perto, fazer um esforço para ir lá. Teremos muito gosto. Oi, eu agora queria-te fazer assim uma pergunta que pode-te parecer um bocado inusitada. Eu quero ver se tu chegas lá. Para já não te vou dar contexto. Tenta. Vou só fazer a pergunta. Oi, para ti, quem é o verdadeiro Rei Leão? Queres um bocadinho de contexto? Rei Leão. Quero. Eu vou-te dar um bocadinho de contexto. Esta pergunta foi pedida por um amigo, por um conhecido nosso, e está no teu ramo, é ator também, e disse para nós te perguntarmos exatamente António isto. Capelo. Quem é o... António Capelo. Nem mais. Sabes que eu pensei nele, mas pensei, mas espera aí, como é que eu sabe? Eu chamo sempre ao Capelo o meu Rei Leão, o meu coração de leão, gosto muito do Capelo. Queres-nos explicar um bocadinho isso? Opa, não sei explicar, é a energia dele, Eu trabalhei com ele há muitos anos numa série que era Liberdade 21, e foi aí, ele tem assim uma energia de leão, tem assim uma coisa qualquer de leão que eu acho muita graça, então chamo-lhe sempre de coração de leão, meu Rei Leão, como é que estás? Ele esteve com vocês no vosso podcast, não foi? Teve. Precisamente deu-nos a honra, recebeu-nos em casa dele. Tivemos aqui a partilhar alguma coisa também sobre esta área, e ele falou-nos de uma coisa muito interessante, que eu gostava também de te perguntar se tu sentes exatamente a mesma coisa. Na altura perguntávamos-lhe porquê dele ter optado por esta veia artística, não é? Pelo caminho do teatro, da televisão, não é? De ser ator, e ele disse-nos uma coisa extremamente interessante, que foi: assim posso experimentar todas as profissões. Porque no fundo ele tinha múltiplos interesses, pode ser quem quiser. Tu pensas da mesma forma, vês este trabalho também como uma oportunidade para isso? Íamos caindo no microfone. Vejo completamente, e vejo até para além das profissões, quer dizer, sem dúvida alguma, cada personagem terá a sua profissão, e é importante compreendê-la, porque na nossa sociedade aquilo que nós fazemos define muito também quem nós somos, ou pelo menos define parte de quem nós somos, depende da profissão, ou da relação com a profissão, mas sem dúvida, enquanto ator, posso manifestar e aprofundar o meu interesse na multitude de experiências humanas, quer dizer,
vocês, por exemplo, quem é que vocês são, onde é que vocês moram, o que é que vocês sentem, o que é que vocês pensam. E isso é uma possibilidade que não é exclusiva dos atores. Um sociólogo poderá fazer a mesma coisa, um advogado terá que também ter uma sensibilidade semelhante. Só que nós vestimos ou tentamos vestir essa pele e representá-la em ação. Sim, corresponde muito ao meu interesse nesta área, completamente. Reparas que o Ivo está completamente ligado à corrente, constantemente. Eu estou... Vou acompanhar, é difícil. Ivo, deixa-me Deixa-me confidenciar-te uma coisa. Nós, quando tivemos a tua confirmação, eu espalhei por toda a gente e pá, o Ivo vai ser nosso convidado. E no público, principalmente no feminino, mas também no masculino, surgiram suspiros, tipo, o Ivo. E eu fiquei, como é que se consegue isto? Porque, Ivo, eu vou-te dizer uma coisa, nós temos tido bastantes convidados no podcast, só que temos tido muita dificuldade em que as senhoras aceitem os nossos convites. Não sei porquê. Aliás, mostra algum discernimento. Mostra uma coisa, Exato, mostra discernimento, não é? E mostra outra coisa, que é onde eu estou, as mulheres nunca querem entrar. É incrível. Tens algum conselho para nos dar? O segredo, Ivo. Zero conselhos, pá. Eu conselho zero, não tenho conselho absolutamente nenhum. Mas vocês têm dificuldades, como é que é? Têm dificuldades em convidar o público feminino para os vossos podcasts, é isso? Não é em convidar, não é em convidar, não é por aí. Temos dificuldade em que elas aceitem, entendes? Nós convidamos com força, aceitarem é outra coisa. Se calhar não somos sedutores o suficiente. Se calhar tem que ir com menos força. Se calhar tem que ser com menos força, tem que ser mais levezinho, sempre levezinho. Exatamente, é aquela coisa de não demonstrar que queremos demasiado. Isso, sempre levezinho, sempre subtil. Não parecer desesperados. Isso, nunca. Mas reveste neste estatuto de sex symbol masculino? Não, absolutamente. Mas estás muito simpático, okay. Mas era super. Não, mas era super inovador que o Ivo respondesse sim, absolutamente. Claro que sou um sex symbol. Exatamente. É como aquelas perguntas que tu. Imagina, eu vou chamar a isto as perguntas inúteis. Tu perguntas a alguém, queres que seja sincero? Nunca ninguém responde não. Nunca. Não, eu estou para conhecer a primeira pessoa que diga não sejas. Ou queres que te diga a verdade? Claro que quero que... Não. São perguntas que não vale a pena. É tal como já chegaste. Essa por causa do queres que diga a verdade, às vezes então, fico não, se calhar não. Yeah. Ivo, tens alguma coisa para nos revelar? Já houve alguma vez que tu respondeste a essa pergunta? Não. Não. Ok. Bom, meus amigos, agora está na altura de trazermos aqui um segmento do nosso podcast, como é habitual. Vamos trazer aqui uma pergunta dos nossos ouvintes, nomeadamente do WhatsApp. Vamos ouvir então o que é que os nossos ouvintes têm para nos dizer. Vamos ouvir. Olá Ivo, olá Reunião de Família. Ivo, houve algum personagem que te tenha marcado tão profundamente, que tenha afetado a tua personalidade de forma temporária ou até permanente? Tenho uma voz sedutora, este ouvinte. Bom, parabéns pela voz. Tem uma voz linda, né? Uma voz bonita, é verdade, estava a pensar o mesmo. É uma pergunta gira em relação ao permanente, não sei responder. Em relação ao temporariamente, eu acho que o que é interessante quando na possibilidade de estares a trabalhar um personagem, seja ele qual for, normalmente, quer dizer, sei lá, eu tenho 46 anos, se eu for fazer um personagem da minha idade, ou da minha idade mais anos, menos anos, eu tenho para aí 2, 3 meses, na melhor das hipóteses, para preparar o que quer que seja. Portanto, durante esses 2, 3 meses eu vou tentar utilizar o tempo o mais possível para tentar preencher a minha cabeça com a minha imaginação, com
com aquilo que poderiam ser as ideias, os raciocínios, as vontades, os desejos desse personagem. Portanto, não é uma afetação, como é que eu ia dizer, é uma afetação consciente, ou seja, eu procuro essa afetação para tentar, o mais possível, para tentar encontrar coisas que saiam fora de mim, mas normalmente, quer dizer, essas são as descobertas boas e são as pérolas que às vezes encontramos e que são coisas muito distintas daquelas que pensamos. Mas penso que normalmente, e especialmente com o pouco tempo que temos para trabalhar, é mais é um bocadinho como um DJ, se calhar com os seus volumes, ou um DJ não é uma boa imagem, mas um operador de luz que tem uma mesa com 10, 20 canais e que são aqueles canais que eu uso normalmente, e se calhar às vezes trata-se mais de apagar algumas das luzes que eu costumo utilizar e aumentar outras que eu utilizo pouco. E aí, só nessa diferente combinação de canais abertos ou fechados, posso construir uma coisa que é distinta da minha. Mas depois o António Damasio, que é o nosso neurocirurgião, diz uma coisa muito gira sobre a consciência. A consciência é profundamente bem construída e é sólida, é muito sólida. E então, para acontecer uma transformação permanente, ou mesmo temporária, até poderia ser mau sinal ou sinónimo de perigo, porque já estavas numa zona que tu não controlavas e há sempre uma parte minha que, quando está a fazer o que quer que seja a representar, tem uma espécie de mini câmara ligada, 2, 3% de mim estão sempre a ver e a rir-se, a desfrutar. Em observar-te a ti próprio. Aquilo que eu estou a fazer. Observar. Quer ver, mas é uma pequena porcentagem, não diria observar, mas diria a desfrutar, ou seja, a ter prazer daquilo que estou a executar, por mais diferente, violento, esquisito que seja. Portanto, essa parte minha está sempre em absoluto controle, porque se eu perdesse, não poderia repetir a cena, ou não poderia, ou magoava alguém, ou pronto, e seria fora, e seria preso, e já não poderia representar mais. E era chato, por aí era chato. Agora, se calhar, eu ia pedir para irmos. Era chato. Desagradávelzinho, ouvi dizer, está preso, não é? Exato. Exato. Eu agora ia-te pedir para irmos para uma parte um bocadinho diferente da entrevista, porque o Ivo Ator está um bocadinho escrutinado, já basta ir ao YouTube, pesquisar Ivo Ator e aparece lá bastante informação. E então o que é que eu queria falar? Queria falar na jornada para lá chegar, ou seja, Ivo em busca do sonho, suponho eu. É verdade que chegaste a trabalhar como empregado de mesa em Nova Iorque, não é? Sim, bastante tempo. Durante quanto tempo, mais ou menos, só para... Nova Iorque deve ter feito para aí 2 anos de trabalho de mesa, sim. Ok, eu agora quero a vossa opinião dos dois, porque eu uso um bocadinho este podcast como terapia também. E eu sofro um bocadinho em certos momentos em restaurantes ou cafés, e eu vou-vos explicar. Isto se calhar não faz sentido absolutamente nenhum, por isso eu vou dizer. Que é o seguinte, depois de fazermos a encomenda, pedimos a comida, por exemplo, não é? Uhum. E entretanto estou a jantar, estou a conversar com a pessoa, uma conversa animada, e vem o empregado à mesa trazer, imagina, bebidas. E aqueles segundos em que ele está ali, traz a bebida, até nos serve o copo. O que é que fazemos nesses segundos? Estás a perceber? Ou seja, paramos de conversar. Geralmente é o silêncio absoluto, nesse momento. Mas, escuta. As três opções que eu dou, nenhuma me satisfaz, porque eu estou desconfortável em todas. As 3 opções para mim são silêncio de morte, que dói, ou então continuar a conversa como se não tivesse lá o empregado, ou em último, tentar interagir com o empregado. Qual das 3 é ideal? Ivo, ajuda-me. É gira, uma pergunta gira. Eu acho que eu trabalhei com bons empregados e maus empregados, e trabalhei com um gajo que era um excelente empregado. E era um tipo com uma experiência de anos na restauração e era incrível o serviço dele. O serviço dele era incrível. E então era muito difícil ignorá-lo quando ele te servia o vinho. Era muito difícil, porque ele era a mestria com que ele abria a garrafa, a mestria com que ele te servia o copo, a mestria com que ele comentava a garrafa e exigia que aquela ação fosse uma ação em que tu estivesses concentrado e ouvir. Ele falava contigo sempre, não estava, e podes ter essa dúvida. E também eu, que não era de todo um empregado experiente ou com tamanho de talento, percebo a tua dúvida, mas eu era mais palhaço, portanto ficava ali a tentar abrir a garrafa e as pessoas a tentarem não reparar que eu estava com dificuldades a abrir a garrafa. Com dificuldades. Portanto, a questão ia para uma zona...
assim, tentar puxar aquilo, depois não podes pôr a garrafa entre as pernas para puxar as rolhas, tens que fazer aquilo direito, e eu tinha algumas dificuldades, então aquilo ia sempre para um lado mais cómico, e eu tentava também descontrair as pessoas, mas depois também eu acho que depende muito da simpatia de toda a gente e da descontração de toda a gente, ou seja, não deixa de ser uma pessoa que está a trabalhar para nós naquele momento, e há um lado no servir que eu acho que é super interessante, que eu acho que eu quando trabalho, seja lá em o que quer que faça, eu gosto de o fazer muito bem feito e como consequência gosto que as pessoas também reparem que eu estou a fazer aquilo bem feito. Portanto, quando há um empregado que faz com mestria algo, a energia dele também deve ser uma energia clara, e às vezes a malta acontecem duas coisas, na minha opinião. Às vezes há malta que tem vergonha a servir e também há malta que tem vergonha a ser servido. E depois há pessoas que são super delicadas quando recebem o serviço, e há pessoas que são umas bestas quando recebem o serviço. E eu acho que encontrar o equilíbrio entre parar a nossa conversa um segundo, agradecer o copo, reconhecer a pessoa e continuar a nossa ao perceber que aquela pessoa também tem uma energia estranha e não está a fazer um serviço bom. Acima de tudo, eu sentia muito isso nos barbeiros. Eu ia ao barbeiro e sentia-me um miúdo sempre. Deixei de sentir isso desde que conheci agora o meu último barbeiro, do qual sou amigo e nunca mais o vou largar. Mas eu lembro que ia a um barbeiro e... Isso é excelente, Ivo. Não. Isso que tu estás a dizer é ouro. Porque há uma relação de muita proximidade, muita intimidade com o barbeiro, não é? Quando há, porque quando não há, eu sentia-me sempre que tinha 7 anos, a minha mãe ou 10, e a minha mãe tinha-me deixado no barbeiro, eu tinha dito ao barbeiro o que é que tinha que fazer, e o barbeiro, claro, que nunca ouvia, fazia o que queria, depois perguntava-me se eu estava satisfeito, eu não estava, e dizia sempre obrigado, e ainda dava-me uma gorjeta por um serviço que eu tinha detestado. Horrível. Sabem qual é a minha questão e preocupação no barbeiro? Lá vamos à minha terapia novamente. É o que fazer quando ele está a tratar da nossa barba, eu com a navalha, o que fazer com os olhos? Por onde é que eu olho quando ele está a fazer aquilo? Boa pergunta. Isso eu nunca fiz a barba no barbeiro, tenho que experimentar. Nunca? Experimenta, porque é muito estranho, porque se tu olhares nos olhos, é demasiado erótico. É íntimo. E com a navalha aqui, meu Deus. Não, com a navalha no pescoço, não. Verdade. Paralisas. Ok, Ivo, se não te importares, eu agora vou testar um bocadinho, voltando ao Ivo à procura do sonho. Eu vou testar um bocadinho as tuas competências como... Se ainda te lembras, como empregado de mesa, ok? Certo, chuta. Eu vou fazer 2 gestos que eu penso que são universais. Até vou pedir aqui ao Tiago para relatar para os ouvintes. Audiodescrição disto. Audiodescrição, por favor. Isto penso que seja universal, Ivo, mas diz-me tu, ok? Chuta. Então, o que é que isto significa? Neste momento, o Joel pega numa caneta imaginária e escreve algo no ar. É conta, se faz favor. Espetacular. Ok, Ivo, passaste na primeira. Vamos à segunda? Boa. Ivo. O Joel faz uma pinça com o dedo indicador e o polegar e leva a pinça à boca. Num movimento rotativo. Muito bem, o Ivo passou. No norte é um shotzinho. Mas parece na bica, não é? O Ivo passaste com distinção. Cimbalino curto. Passaste com distinção. Eu agora queria-vos confrontar aos dois, quero ouvir a tua opinião, Tiago também. Um artista que eu admiro, aqui há uns tempos disse uma frase que me deixou a pensar um bocadinho. E eu queria perguntar se o Ivo já sentiu isto e se o Tiago já sentiu isto. A frase que ele disse foi: às vezes perseguir o sonho é mais divertido do que alcançá-lo realmente. Alguma vez já sentiste isso, Ivo? Olha, aconteceu uma vez uma coisa muito engraçada, que foi uma vez tinha feito uma série de castings para o estrangeiro, feito 2 ou 3 castings na mesma semana, ou 15 dias antes, e a caminho da piscina e recebo uma mensagem histérica da minha agente, yes, fantástico, conseguiste, meu Deus, acertaste, ficaste no casting, o trabalho todo, destes anos todos, conseguiste, assim em altas. E eu ligo-lhe, o que é que foi? Pá, ficaste no casting, é um protagonista, uma série genial, é incrível, não sei, está tudo, está ganho. E eu nunca tinha ficado em casting nenhum estrangeiro, especialmente para um protagonista. Fui para a piscina e tive... meia hora dentro de água
em que atingi o sonho. Eu atingi o sonho, só que meia hora depois de sair da piscina, vou para o balneário e tenho uma série de mensagens da minha gente dizer fuck, não, fuck. Eu ligo-lhe e digo, então o que é que foi? Pá, enganaram-se, tu não ficaste no casting, do protagonista, mas ficaste no outro casting que tinhas feito, que era uma participação que tinha 3 frases ou 4, era assim uma cena a dizer olá, toma o chá, Deus, e vamos embora. E eu, olha, aquilo foi um barrone incrível, como podes imaginar, mas depois passaram-se uns dias, e isto para responder à tua pergunta da questão de acertar no sonho ou não, passaram-se uns dias e eu de repente apercebi-me, isto não foi nenhum exercício meu no Age, foi assim uma coisa que me surgiu por sorte, foi, foda-se, eu na realidade, durante uma hora, eu acertei. Eu durante uma hora fui o protagonista de uma série, não sei de que canal é que era, no estrangeiro, e eu sei exatamente o que é a felicidade, foi só uma hora, mas a felicidade de ter acertado num sonho muito grande. E isto, depois acabei por aceitar o outro personagem e fiz lá as 3 linhas que tinha que fazer, mas isto para te dizer que eu já tive o privilégio, apesar de ter sido falso, de sentir o que é a realização de um sonho. Não te sei responder se depois, na execução do sonho, um ano depois de ter filmado, isso é tão bom ou não. Eu acho que posso estar enganado. Acho que isso é muito bom porque eu sei aproveitar muito bem essas coisas. O que acontece depois, quando terminas, é que tu dizes, muito bem, é como aquela andada, o que é que se diz? Quero mais. Em vez de dizeres obrigado, dizes quero mais. Claro. E isso é o que pode acontecer a seguir. Mas acho que durante, se a coisa correr bem, acho que será pelo menos tão bom como a luta, de lá chegares. Eu pelo menos senti assim um prazer enorme ter acertado e não senti qualquer decepção só a seguir. Já sentiste isso, Tiago, alguma vez? Que a jornada pelo sonho pode ser mais divertida do que o sonho em si? Eu diria que sim, eu também acho que isto tem tudo a ver com a forma como tu és ou não capaz de te sintonizar no presente e de fazer esse balanço no presente de aquilo que já aconteceu, que tu já alcançaste. Se calhar é algo que, com o ritmo que nós levamos e com as exigências que nos são colocadas para socialmente sermos bem-sucedidos, é difícil fazer esse exercício, diria eu. Eu, por exemplo... Diz, Ivo. Não, diz tu, desculpa. Não, ia dizer, eu, por exemplo, eu tinha este sonho de ser psicólogo, ok, consegui alcançar, sou psicólogo, agora até trabalho, que é uma área particularmente competitiva em Portugal. Estás mais feliz agora do que quando o perseguias, não? Eu diria igualmente feliz. Era feliz quando estava a estudar e acho que consigo sentir-me uma pessoa concretizada neste momento também, mas é como o Ivo diz e muito bem, há sempre, isto é como perseguir a linha do horizonte. Tu vais a correr até ela e depois há outro horizonte lá, e outro. Qual é que é a tua especialidade na psicologia? Clínica. E agora está, ouve lá, as doenças mentais e a pois, então, particularmente uma área que está em particularmente, digamos, ascensão neste momento, ou que está a ser muito badalada, precisamente porque esta pandemia nos pôs todos a refletir sobre esses aspectos e a urgência de os abordar. Ganha ainda mais importância aquilo que o Ivo está a fazer, que é os espetáculos. Eu acho que por aí ainda ganha mais importância, mesmo para a saúde mental, claro. Não é? E aliás o espetáculo que o Ivo está a protagonizar ainda mais, porque incide diretamente lança diretamente esse debate. Meus amigos, se calhar está na altura do segundo WhatsApp, para não nos alongarmos muito, vamos passar aqui um áudio de mais uma ouvinte que tem uma pergunta para o Ivo. Vamos lá. Boa tarde pessoal. Olá Tiago, olá Joel. Muito obrigado por terem trazido um convidado tão especial, o Ivo Canelas. Ivo, tenho uma pergunta a fazer-te. Preferias ter mais um ano de vida ou ganhar um Oscar? Beijinhos! Ivo, difícil esta. Só um ano de vida? Um ano extra? Ganhavas um ano extra? Um ano de vida? Não. Ou seja, ganhavas um ano extra de vida, mas não ganhavas um Oscar. Retiravam-te esse ano
e ganhavas o Oscar. Era o ano? Há convicção nesta Vida. resposta, atenção, há muita convicção. Faz sentido. É assim, faz sentido. Eu consigo me colocar no lugar dele. Também depende da qualidade de vida que se tivesse nesse ano, mas nunca se vai saber, não é? Mas ok, um ano, não é? Até porque digo uma coisa, ganhar um Oscar, tu deves perder para aí uns 5 anos de vida só na tarefa que é receber aquela coisa. Aquilo deve dar uns nervos tais, deves perder 5 anos, portanto, não sei se compensa. Nessa dinâmica, é completamente um ano de vida. Olha, deixas-me só terminar agora aqui com um desafio para os dois. Terminar o segmento do sonho do Ivo. Tenho aqui um pequeno desafio. Já aproveito também este áudio para isto, acho que faz todo sentido. O desafio é o seguinte: vocês poderiam ganhar um superpoder, que seria realizar o vosso maior sonho, ok? E ainda como extra, para tornar isto mais ambicioso, como extra, outro desejo à vossa escolha. Ou seja, o vosso maior sonho seria realizado e ainda teriam outro desejo. Para isto só tinham que escolher um número de 1 a 10, ok? Ok. Só que logo a seguir iriam tirar de um saco os números de 1 a 10. Se o número coincidisse, vocês não ganhavam. Estás a entender? Estão a seguir o raciocínio? Sim. Ou seja, se o número coincidisse, não ganhavam e tinham um castigo. Qual era o castigo? Chegava aqui um representante do partido Chega e dava-vos uma poção, ok? Uma poção? Uma Qual era poção. a poção? Sim. A poção fazia o seguinte: castrava-vos quimicamente durante um ano. Durante um ano. E para além disso, nesse ano, sempre que tivessem a sentir um bocadinho de felicidade, na vossa cabeça só surgiam imagens de gatinhos fofinhos a serem atropelados. Automaticamente logo. Iam a jogo ou não? Preciso saber. Ivo. Eu com o Chega não vou jogar nada. Não, mas isto eu compreendo perfeitamente. Mas ou seja, tiravas o número, porque as vantagens de ganhar são imensas. Tinhas 9 em 10. Arriscavas ou não? Há uma frase que é: quando tu olhas para o abismo olha de volta para ti. E esse universo do Chega é um universo que, agora um bocadinho mais a sério, é um universo que faz parte do universo do abismo. E para mim, na minha opinião, esta normalização do discurso, esta tentativa de alguns partidos de dizer que não tem mal associarmos e que somos todos da mesma natureza, não é verdade e é perigosa até. Temos exemplos ao longo da história onde essa olhada para esse abismo matou milhões de pessoas. Portanto, pegando no teu desafio a brincar e respondendo a sério, digo que não enfia a mão nesse saco, mas bem pintado. E vendo esse saco, ou vendo alguém a olhar para esse saco, farei questão de falar veementemente sobre o perigo que é enfiar a mão nesse saco, porque o problema é... O problema é a normalização. Se calhar a publicidade. Não, publicidade não. Porque o Ricardo Aruz Pereira diz uma coisa muito engraçada, que diz que não se pode mandar calar estas pessoas. Quer dizer, tu não podes mandar, nós vivemos numa democracia, não podemos mandar calar ou não deixar falar. Até parece que eles têm alguma razão e que nós não sabemos comentar de volta. Portanto, deixá-los ser idiotas. É no debate que a gente prova por A mais B onde é que está não só a estupidez, mas a violência. Agora, ao mesmo tempo, não acredito que se possa normalizar, ou seja, e a normalização é que eu acho que é perigosa, a gente achar, sim, passa, não tem mal, porque um dia não passa e um dia tem muito mal e um dia deixamos de poder, é-nos retirada a possibilidade do debate de ideias que ali é muito tramados. Portanto, acho que neste ponto estamos em sintonia e é uma mensagem importante, se calhar, para passar aqui, precisamente. Meus amigos, eu queria só falar, já que estamos a falar sobre o facto de se arriscar, não é? O Joel propunha um jogo em que se arrisca e eu, pegando um bocadinho nisso, a ideia que eu tenho do Ivo é como sendo uma pessoa que corre riscos, pelo menos a sua prestação teatral, não é? Teatral, na televisão, no cinema, demonstra um bocadinho isso, uma personalidade muito intensa. E tendo esta personalidade intensa, como é que foi, Ivo, estar num retiro de silêncio? Como é que se consegue compaginar estes dois aspectos?
Foi um desafio incrível, mas ao mesmo tempo foi muito simples. A primeira vez que lá cheguei, eu gosto sempre de comunicar e gosto sempre de estabelecer relações e ajudar. Então lembro que estávamos todos à mesa logo na primeira hora ao jantar do retiro de silêncio, e eu estava em silêncio a passar os pratos e fazer gestos, a perguntar se quer. Lá está, aí a experiência de empregado de mesa foi muito útil, Sim, porque bastava isto e isto. Mas veio logo lá o professor de yoga que estava a dirigir, a dizer: pá, tu não precisas o silêncio pode não ser só vocal, pode ser também mental, e um silêncio no olhar, e eu quando percebi isso disse: ok, então não preciso, ok, então virei para a janela e aí foram 3 dias incríveis, e recomendo vivamente. Acho que para começar, para fazer uma primeira experiência é incrível, porque dá-se mesmo um espaço para outras coisas. Eu agradeço o teu testemunho, particularmente porque tenho aqui ao meu lado uma pessoa que teme. Acho que podemos falar disto, Joel. Olá, Ivo, eu sou o Joel e tenho medo do silêncio. Isto é uma intervenção. Isto, na verdade, é uma intervenção aqui para o Joel, porque és uma pessoa que... Conta-me, o que é que tu sentes? Sentes o crepitar da ansiedade quando estamos no vazio? Eu acho que isto tudo... Eu tenho um bocado de medo de silêncio, é verdade. Isto tudo trouxe uma coisa muito boa e uma coisa muito, muito má. A coisa muito boa, penso eu, foi uma rapidez de pensamento, porque como o silêncio está a se instalar, eu tenho que pensar: diz alguma coisa rápido, diz alguma coisa de jeito rápido, entendes? Sabes E essa parte... O silêncio, percebo, e eu acho que isso é uma coisa também, que eu acho que o silêncio pode ser assustador, sem dúvida alguma, mas é também um sítio quando nós o atravessamos, ali os primeiros 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, e de repente o que é que aconteceu? Nada. E nada se partiu, nada caiu, nada ficou destruído, estamos cá todos à mesma, e é muito interessante porque há mesmo outras formas de comunicar, e o medo de silêncio é completamente normal. Há uma piada sobre o nova-iorquino que a última vez que não ouvi de silêncio foi em 1985 e borrou-se de medo, porque em Nova Iorque não existe silêncio, é muito difícil de existir. Eu quando fui ao deserto, Marrocos, e lembro-me que na minha primeira noite no deserto, toda a gente se foi deitar e fiquei eu sozinho e a fogueira deixou de crepitar, e lembro-me que ouvi pela primeira vez o que pode ser uma espécie de silêncio absoluto, não é? Porque havia um bocadinho de vento, mas as dunas abafam aquilo tudo. E de repente aconteceu uma coisa que foi começar a ouvir o meu próprio corpo e começar a ouvir coisas, não necessariamente fantasmagóricas, mas pensamentos de uma outra forma, e foi muito intensa, é mesmo uma experiência muito intensa. Acho que é sempre de arriscar, e nós temos esta tendência todos e é tão louco quando de repente deixamos cair a bola, porque nós associamos muito deixar cair a bola a um erro, e por exemplo em teatro isso acontece muito, que é de repente há um silêncio. Uma amiga minha fez um espetáculo há 1000 anos atrás, e ela contava que terminava o espetáculo, era um espetáculo de dança, e ela terminava o espetáculo fazendo a posição de ir dormir, e depois punha os seus bracinhos e começava a fazer, e ficava tipo 1 minuto, e as pessoas riam-se e achavam que acabava e batiam palmas, e ela ficava outro minuto, e as pessoas paravam de rir e paravam de bater palmas e começavam a ficar ansiosas, e ela fazia aquilo durante 5 minutos. E o que ela conseguiu provocar de instabilidade na plateia, diz que foi extraordinário, desde pessoas a sair, pessoas a rir, pessoas a chorar, pessoas a bater palmas. Os níveis de ansiedade subiram extraordinariamente. Agora, se ela tivesse feito mais 15 ou 20, quando nós desistimos às vezes nestas coisas é incrível, quando não nos rendemos, é muito louco. Joel, tomaste nota? Eu acho que naquele momento subia ao palco e fazia qualquer coisa. E lá a chapada a tentar acordá-la. Exato. Não, mas eu só disse a coisa positiva que eu penso que isto me trouxe, mas a coisa muito negativa é se calhar às vezes passar um bocadinho por indelicado, e justamente porque se calhar pode dar essa ideia. Este gajo quer dizer sempre qualquer coisa, mas não, é mesmo o pavor. A ansiedade. Mas depois isso com a idade vai diminuindo, eu acho que isso com a idade vai diminuindo. Espero que seja a única coisa a diminuir com a idade, Ivo. Espero que sim, por favor. Bom, ainda temos aqui uma pergunta que nos foi enviada por um ouvinte assíduo do nosso podcast, que é o ouvinte Ivo Canelas, que nos pergunta: quando é que foi a última vez que te sentiste 3 centímetros acima do sol?
uma pergunta que retiramos, vamos agora aqui revelar. Da concorrência. Retiramos da concorrência, vimos no YouTube um segmento em que tu fazias esta pergunta para um convidado e agora fazemos-la a ti. Eu fazia essa pergunta a alguém? Fazias. Onde? A quem? Olha, não sei, foi um episódio que tu foste, que até era um jogo, penso eu, em que tu lançavas o dado e no fim o último desafio era tu fazeres uma pergunta ao próximo convidado. Nem sabias quem era, Na entendes? altura não sabias. Isso já foi há 2 Quem anos, é? está esse vídeo partilhado. Eu há 2 anos já recalquei tudo. A minha memória vai até ontem. Mas eu acho que até. Mas Ivo, qual é, mas qual a é, pergunta qual é é que para seria mim. a tua resposta? A última vez que me senti 3 metros acima do solo? Sim. 3 centímetros. Pode ser 3 metros, atenção, que o Ivo é uma pessoa intensa, deixou se calhar 3 km. Ele quis ir à grande logo. Quando adotei a minha cadela, era há 7 meses atrás, e quando a vi pela primeira vez e ela veio ao meu colo e eu, oh meu Deus. Boa. Oh, pá, bonito. Neste momento estão as ouvintes a suspirar em casa. Ivo. E algum Nem mais. mobiliário também, que é madeira antiga, também a suspirar um bocadinho. Meus amigos, chegamos à altura ao segmento que fecha o nosso podcast, que termina. Eu sei, vocês estão tristes, isto estava a ser muito interessante, mas temos que acabar. Vamos acabar com o desafio final. Vamos lá a isto. Agora temos aqui o desafio final. Joel, queres fazer a apresentação do desafio? O que é que vamos fazer? O que nós te vamos propor, pegámos em alguns momentos da tua carreira, pensamos nós serem icónicos e vamos ver se tu ainda te lembras deles. Ou seja, nós vamos fazer a parte anterior à tua, ok? E tu vais tentar completar, pode ser? Então vá, bora tentar. Queres começar, Tiago? Posso começar? Estás pronto, Ivo? Prontíssimo. Se tu começa então a dizer. Eu já achava que essa era uma. E Não. Ou seja, tu tens de tentar engatar. Ação, podes Então dizer vai. ação, Joel. E ação! Compram, vendem, trocam tudo. Há bom dinheiro para ganhar. O que é o maior? O Joca é sonhador. A Tina não era fácil, não. Ok. Houve aqui Foi há 20 pequena. anos, foi há 20 Foi há 20 anos. Já é Oh, há Ivo, algum tempo. já agora, antes do Vamos só Tiago confirmar. meter o áudio correto, deixa-me só perguntar o que é que fizeste ao teu curso de secretariado comercial? Continua comigo, consigo datilografar à máquina com os meus 3 dedos, dois e outro. Deixa-me só acrescentar, esta foi a primeira série que eu aprendi a gostar mesmo. Eu devia ter fixe. para aí 12 anos ou assim, não sei. Que fixe, É incrível. fixe. É uma série de culto, pode-se dizer. Acho que muitos dos nossos ouvintes, quando falamos que iríamos ter o Ivo como convidado, falaram automaticamente desta série. No Joker. Continua a ecoar na Foi cabeça muito das fixe. pessoas. Foi muito Vamos fixe, ver foi então muito se o bom. áudio estava correto. Compram, vendem, trocam tudo. Há bom dinheiro para ganhar. O que é o maior? O Joca é sonhador e o avô sempre a empatar. Está a porreiro, Ivo. Muito bem. Agora o Joel. Vamos ao próximo segmento, Ivo. Isto foi retirado de um filme em que tu participas, ok? Cá vai. Ela era minha mulher e mentiu-me. Quando elas mentirem assim, você vai ver. Vai ver o que lhe acontece. É do filme Call Girl. Sério. Oh, Ivo, este é fácil. Este é fácil, Ivo. Não, faz isso mais uma vez. Ela era minha mulher e mentiu-me. Quando lhe mentirem assim, você vai ver. Vai ver o que lhe acontece. Era do Colgal. Ok, pronto. Pronto, escapaste. Vamos ouvir o áudio verdadeiro. Vamos ouvir o áudio. A minha mulher. Aconteceu. Ela era a minha mulher e mentiu-me. Quando lhe mentirem assim, também vai ver o que é que lhe acontece. Tu estás fodido. Mas estás tão fodido, pá. Muito bem. Ok. Agora, para terminar, Tiago. Para terminar, tenho aqui algo que foi retirado do teu Instagram. Ação. Ação. Um dia os peixinhos todos morreram. Eram 5 e flutuaram na água, de lado,
com os olhos abertos ainda? Isso é Bukowski, é o poema do Bukowski, que se chama Um Sorriso, não é sorriso eterno, foi eu que traduzi isso. Um sorriso inesquecível, não é? Um sorriso inesquecível, exatamente. Ok. O Joel deu aqui uma ajuda. Vamos obrigado, ouvir, Joel, então. obrigado, Joel. Um dia os peixinhos todos morreram, eram 5, e flutuavam na água de lado, com os olhos abertos ainda. E o meu pai, quando chegou a casa, atirou-os ao gato, ali no chão da cozinha. E nós ficámos a ver, enquanto a minha mãe sorria. É isto. Cá está. É muito lindo, Bukowski. É muito lindo. Nós, aliás, escolhemos precisamente este segmento para acabar, porque é um texto que verdadeiramente nos comove. É comovente e convidamos toda a gente a ir ouvir no Instagram do Ivo Canelas este pequeno trecho. E já agora, Ivo, irem à tua peça, pois neste momento os bilhetes estão esgotados, certo? Mas vamos abrir mais datas. Em princípio, se correr bem, vamos abrir mais datas para a semana. Toda a gente a ir à peça do Ivo Canelas. Ivo, muito obrigado por nos receberes. Momento incrível, Ivo. A partir de hoje, a minha vida é sempre a descer. Eu até tenho medo do que vem. É verdade. E vamos nos despedir então com um grande beijinho e um abraço. Beijinho e um abraço.